Então, retornando aos trabalhos aqui, né, depois da paralisação, solicito que o vereador manifeste sobre a necessidade da leitura do projeto de lei número 14. Se dispensa uma leitura, para votação, se gostaria que fizesse a leitura do projeto. Não estou dispensando a leitura, né? Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 14, que autoriza a concessão onerosa de direito real, de uso real, de bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Besteira do Melo, ano de 2024. Venho a esta comissão o projeto de lei número 14/2024, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto dispõe sobre a concessão onerosa de direito real ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Besteira do Melo. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o presidente colocou em votação o projeto de lei número 14/2024, que foi rejeitado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer contrário ao projeto de lei número 14/2024, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Besteira do Melo. Besteira do Melo, sala de reuniões, 19 de agosto de 2024. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente. Luiz Henrique de Castro, vice-presidente relator. Fábio Júnior dos Santos, membro. Então vamos passar para a segunda parte. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 14 de 2024, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, pela ordem, nossa boa noite aí, mais uma vez, aos nobres pares, servidores aí. Bom, esse projeto, né, nós participamos aí do debate bem amplo dentro da comissão, participação do presidente vereador Luiz Júnior, né, o vereador Luiz Henrique, e optamos, inclusive, pela rejeição na comissão do projeto, né, pela quantidade de falhas aí que foram demonstradas. Eu vou pedir vênia aqui porque hoje é a primeira discussão do projeto ainda. E eu deixei bem claro isso na comissão, que não tem como votar um projeto desse simplesmente por ele faltar o principal, que seria a escritura do terreno. O município inicialmente aí encaminhou um projeto de lei para cá no dia 13, falando que ia fazer, né, a doação desse imóvel, e no dia 14, logo na sequência, substituiu esse projeto aí por um outro, mudando, né, o local. Eu gostaria de dizer com propriedade que eu acompanhei essa doação do terreno do sindicato aí desde antes dele chegar na prefeitura, desde a época em que nós intercedemos ao então deputado Glaicon Franco, eu e o vereador Quito, e aí justamente nós conseguimos uma emenda parlamentar que seria direcionada aí ao sindicato para isso,
para poder construir a sede no valor de R$150 mil. Então esse é o início da história, na verdade, aí, no qual eu e o Soquito começamos. Isso já veio, né, inclusive, anteriormente, trazido pelo ex-presidente da Câmara e ex-vereador, o Robson. E aí, com a saída do Robson, né, eu e o vereador Quito já tinha trabalhado com o vereador Robson na outra legislatura, e eu entrei depois e a gente tentou dar essa sequência. Por questões de prazo, não foi possível, à época, que esse valor chegasse diretamente ao sindicato, por algumas questões jurídicas e por questões de prazo. Por isso que esse valor veio para a prefeitura, né? Então, ao final, veio o projeto de lei para cá, pedindo simplesmente uma dotação orçamentária para a compra do terreno. A Câmara autorizou. A emenda, que era de 150 mil, o terreno foi comprado por 120 mil. Então, esses outros 30 mil não houveram prestações de contas, pelo menos para mim não chegou isso, e olha que a gente pediu isso aqui na Câmara por diversas vezes. E aí comprou-se, então, né, fez uma desapropriação amigável aí desse imóvel que seria para essa condição. Passado isso, então, esse ano agora, né, chega o projeto de lei aí com essas alterações. O terreno que foi desapropriado, então, com a finalidade específica que seria atender a sede do sindicato, foi substituído por um imóvel que seria lá dentro do terreno do Mário da Fúria, do loteamento, né? Então, seu Mário da Fúria aí. É interessante porque esse terreno, em tese, é do município, porque eu tenho que elogiar aqui, porque tenho conhecimento sobre essas questões de loteamento irregular, né, que é muito comum em cidade pequena, e o Mário da Fúria foi uma pessoa que se preocupou desde o início em fazer o loteamento dentro da lei, de forma legal ali, colocou luz por conta dele, colocou água, né, fez tudo dentro dos confortos que tem que ser. E, logicamente, dentro desse loteamento, algumas áreas ficaram aí cedidas para a administração pública, que são áreas de praça, ou, no caso, para construir alguma benfeitoria pública, alguma coisa desse tipo. E aí, nós descobrimos aqui, né, por, na verdade, conversas aí, que esse imóvel que está sendo doado do sindicato, na verdade, se tratava de um projeto dentro do loteamento para uma possível praça. Então, isso ressaltou aos olhos. Porque, primeiro, que houve a substituição do terreno que foi desapropriado com a finalidade específica para ser a sede do sindicato, foi substituído por um outro imóvel, que em tese seria uma praça, e aí por isso que eu falei que a gente não tem essa escritura aqui, né? Nós já solicitamos aí, por isso que eu vou deixar isso para a segunda discussão, porque é um documento fundamental para essa situação toda aqui. Além de outros vícios, né, expressos no projeto de lei. Por exemplo, né, o sindicato vai ter que construir a sede, pagar o aluguel e nunca vai ser dono, porque o prazo é de no máximo 30 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, com certeza daqui a 60 anos, no máximo, né, a depender das finalidades lá, o sindicato vai construir e devolver o prédio para o prefeito que tiver a época, para a administração que tiver a época. Eu deixei bem claro aqui, inclusive em discussão com o pessoal do sindicato, isso aí se chama construir o terreno do sopro. Não existe isso, né? Você jamais vai ser dono. Então isso não atende à finalidade, isso não atende ao recurso que nós buscamos, né? Não houve essa prestação de contas dos 150 mil, pelo menos do restante, que deveria ser direcionado para o sindicato aí. E o projeto em si não atende, foi um projeto, né? Numa totalidade aí, mal elaborado, a ponto de não ter como ser emendado. A gente não consegue mudar algumas questões do projeto ali, porque ele se torna no mínimo útil. Então, é um projeto literalmente inútil ao fim que se destina. Qual que é a finalidade? Atender a sede, construção de sede do sindicato, aos produtores rurais ali, né, a ter uma área aí para poder receber adubo, né, receber semente, insumos ali, né, e na verdade, da forma como foi colocado aqui, realmente, né, é uma tapeação que foi feita aí.
Então ficam essas considerações iniciais e ressalto mais uma vez que eu vou deixar para a segunda discussão essas minúcias a respeito do que está escrito no projeto de lei. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, às funcionárias dessa casa. O vereador Fábio relatou aí a lembrança e a importância da emenda parlamentar que a gente conseguiu com o deputado Clayton Franco. Foi não para ajudar o presidente do sindicato, mas a gente sim preocupa com o trabalhador rural, né? E vem aí essa falta de competência, não é de hoje, essa palhaçada. Chegou nessa casa aí o projeto de suplementação no valor de 120 mil reais para a compra do imóvel, não para o sindicato rural, mas para o setor de agricultura. Mostrei para o presidente, eles mesmo assim pediram para a gente aprovar, porque senão não ia pegar nada na emenda de 150 mil reais. Aprovamos o projeto, acabou sem nada. Hoje, mais um absurdo com esse projeto aí. Eu quero relatar que eu também sou sindicalizado, eu contribuo com o sindicato, parece que Dona Creuza também. E eu falei, não para o presidente, mas falei com o pai do presidente, que eu tive a oportunidade de encontrar com ele, que falei para ele que é o seguinte, eu não aprovava esse projeto, eu não. Assim como eu não tenho coragem de pegar um dinheiro meu e construir uma casa no terreno do outro, não. Um dia não vai ser meu, né? Como presidente do sindicato pode pegar o dinheiro do povo e construir em cima do terreno da prefeitura? Absurdo, absurdo. Só não enxerga o erro quem não quer, né? Então, por isso, o meu voto é contra esse projeto, em nome de todo produtor rural e trabalhador rural. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto é muito importante para nos discutirmos. Eu concordo muito com o Leleu. Devemos combater as mentiras. E nada melhor do que a nossa transparência. Independente da Câmara não estar transmitindo, nós estamos transmitindo aqui, a reunião é pública, todas as pessoas deveriam estar interessadas nesse projeto, poderiam estar aqui também, são muito bem-vindas nas próximas reuniões. Porque trata de um direito de uma população do nosso município que é muito sofrida, que é a população rural, que é autônoma, é uma população que na sua vida sempre foi independente, no quesito de não precisar do poder público para sobreviver. Porém, o poder público pode melhorar as condições de vida do produtor rural. E, inclusive, na nossa comissão de orçamento, votamos aqui projetos que vão ser discutidos justamente para isso. O poder público ajudar o trabalhador rural. Porém, este projeto, ele não ajuda o trabalhador rural, que é o nosso principal interessado aqui. Não é eleição, não é candidato, é os produtores rurais, que têm direito sim a ter uma sede. E como foi há anos atrás aí, prometido que o governo que entrasse iria cumprir talvez essa promessa de campanha, a gente está aqui no final já do mandato, não foi cumprido. Porém, a Câmara, como foi muito bem lembrado pelo vereador Quito,
ela atuou aqui em ajudar. Nós votamos aqui um projeto de lei que se tornou lei, é uma lei municipal, destinando aí, autorizando, né, uma mudança orçamentária para que a prefeitura comprasse um terreno. Esse terreno é lá perto da minha casa, o terreno ali que a gente poderia, para quem quer localizar, na rua do asilo, terreno da esquina. Terreno grande, que pertencia à paróquia, Nossa Senhora de Deus, e nós autorizamos aqui a abertura de crédito para que a prefeitura pudesse comprar, então, ceder este terreno para o sindicato. Nós conversamos aqui com uma casa que acolhe o cidadão, conversamos aqui por 2 ou 3 reuniões, que não foram reuniões da Câmara, mas foram reuniões que os vereadores participaram, junto com o presidente do sindicato, junto com membros da diretoria do sindicato, e todos os sindicalistas estão convidados a estarem aqui, conversar com a gente e sim saber a verdade. A verdade ela é nua e crua e verdadeira, porque ela está, é até uma redundância, né? Porque ela está aqui no papel. Nós estamos discutindo aqui não é ideias, é lei. Ou um projeto de lei que não cabe ser aprovado, como é esse, como já foi discutido aqui pelos novos colegas. Então, a Câmara já fez seu papel antes, aprovando essa doação de terreno, e não foi concretizado. Certo. Então, agora a prefeita mandou um projeto de lei, e depois substituiu, como foi dito pelo vereador Fábio, alterando aí a duração do prazo da concessão, de 15 a 30 anos, e também o local. Então, já não vai ser mais lá perto da minha rua. Seria no loteamento do senhor ex-prefeito Marco Afúrio, que foi muito dito pelo vereador Fábio, é uma pessoa muito compromissada e comprometida com a verdade, com as leis. Tanto é que foi prefeito por 2 mandatos nessa cidade. E ele fez, neste loteamento, uma referência para a nossa cidade, de organização e de seguir a lei. E ele seguiu a lei lá estritamente, dando ao município o que a lei pede, que é espaço, terreno, para que possa ser usado por bem público. E um desses terrenos é causa de um projeto de lei que está aqui nas comissões também, que é em relação à fábrica de Salgado, que já é um projeto totalmente iniciado. E o outro terreno, que agora ele coloca, que agora a prefeita coloca, é uma praça. Se na lei, para fazer o dia da divisão de lotes, houve a obrigação do Mário Tafuri, proprietário particular dos terrenos, doar essa parte para interesse público de fazer uma praça, como que a praça pode virar uma sede do sindicato ou pode virar qualquer outro interesse? Não pode. Então já começa errado. Então a gente vai analisando aí até essa parte dessa escritura na próxima reunião, como o vereador Fábio disse, para mostrar ainda mais transparência a vocês sindicalistas que são os mais interessados. Pois bem, além de ser uma praça, o que mais nos surpreende, que no caput do projeto, ele está autorizando uma concessão onerosa. Então, não é uma doação. Você tem que pagar, se é oneroso, o sindicato vai ter que pagar para a prefeitura. E no projeto de lei em si, não sabemos o valor. Ele seria regulamentado depois por um decreto, por um documento que a prefeita faz. Não precisa passar pela Câmara. Então, fica complicado. O sindicato então, nem saberia o valor que vai pagar para o município. E foi muito dito muito bem aqui, em reuniões anteriores eu já disse isso também, que é a mesma coisa do genro construir no lote do sogro. A gente nunca sabe se isso vai dar certo. A gente nunca sabe se haverá uma separação. Nós estamos aqui em eleição. Podem entrar outros administradores nessa eleição, daqui a 4 anos outro, daqui a mais 8 outro. Então a gente nunca sabe, pode ser simplesmente que chega um prefeito e fala, não, esse lote agora não vai ser mais do sindicato. Então todo o aluguel que o sindicato pagou por mês foi embora o dinheiro. Toda reforma, toda ampliação que o sindicato faça lá com o seu dinheiro, às vezes uma garagem, às vezes uma varanda, qualquer melhoria, ela não vai pertencer ao sindicato, vai pertencer ao município. Então, é muito injusto essa classe tão sofrida, que é os nossos produtores rurais, para ter uma sede, vai ter que pagar aluguel e vai ter que pagar para construir, e vai ter que pagar todos os impostos. Sendo que isso poderia ser mudado. O projeto de lei começa aí considerando o decreto 271, que é um decreto antigo, do presidente Castelo Branco, de 1967. E nesse decreto, ele fala aqui, rapidamente,
as opções que poderiam ser feitas. Deixa eu só ver para vocês tratarem de ler. No seu parágrafo 7º, artigo 7º, desculpa. Fica instituída a concessão de uso de terreno de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado. Então, a lei, o decreto-lei, que a Prefeitura elegeu para fazer esse projeto de lei aqui na Câmara, para nós, ele dá opções de ser pago ou de graça, melhor dizendo, de ser um tempo determinado, igual está aqui, de 30 anos, ou por tempo determinado. Então, a Prefeita escolheu a pior forma para o sindicato, que é com tempo determinado, que é 30 anos, e tem que pagar. Sendo que o decreto lá vai a opção de fazer o que os sindicalistas querem, ter a sede sem tempo determinado, sem pagar. Porque seria um direito, até uma promessa de campanha. Pois bem, e um outro fator que está no decreto, que está no projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, é que ele baseia-se na Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos. Então, como que se dará esse processo, sendo que é uma lei que ela, entre aspas, resumindo de forma até muito crua, ela só dá o campeão quem participa ali da licitação e vai concorrer com outras pessoas. Então, o sindicato vai ter concorrente ou vai ser só ele sozinho? O sindicato tem as suas condições até tecnológicas e de infraestrutura e de instrução jurídica para participar do processo licitatório, sendo que ele é tudo digital agora, sendo que o sindicato geralmente não participa dessas licitações, então isso torna mais dificultoso o trabalho do sindicato. Então, só para terminar, para não ficar tão longo, porque iremos discutir isso na outra reunião, resumidamente eu sou muito contra isso, porque é você não dar um terreno, é você alugar. E qualquer reforma que for feita, ela vai ficar para a prefeitura e não para o sindicato. Qualquer gestor que chegar e quiser tomar o terreno do sindicato, entre aspas, terá esse direito. Então, no meu entendimento, isso não atende não só os diretores do sindicato, mas principalmente os sindicalizados, que merecem sim ter uma sede decente, uma sede onde possam guardar seus insumos, como foi muito conversado aqui entre nós e os representantes do sindicato. Às vezes precisa comprar um adubo ou calcário numa época de baixo preço, que tem um local para poder de poder estocar o seu adubo. Para poder comprar a baixo preço, quem vai ser beneficiado é vocês, que são sindicalistas. Se não tem a sede, não tem como estocar. Então, tem que comprar, às vezes, no período que o adubo está mais caro. Só estou dando um exemplo de um adubo. Mas, como a gente vê tantos sindicatos aí na região, tem consultas, tem consulta médica, consulta jurídica, é muito amplo. Então, o sindicato, hoje, ele é peça fundamental para o desenvolvimento econômico e agrário no nosso município. Porém, não está sendo valorizado da forma que merece. Não voto esse projeto favorável porque não atende os anseios dos sindicalistas e também de uma forma legislatura aqui, de legal, ele é muito complicado de se votar, porque ele não dá nenhuma garantia para quem merece ter garantia e ter benefícios para poder crescer e produzir e ajudar quem mais trabalha nesse município, que é o nosso produtor rural. Então, meu voto é contra. Senhor presidente, boa noite aos colegas, a população que nos assiste através das redes sociais. A gente, de uma forma que quase nunca acontece, a gente deu amplo debate a esse projeto da comissão, escutando a diretoria do sindicato, escutando os vereadores, escutando o parecer jurídico, vendo o conteúdo do projeto. E a conclusão minha, pessoal, sobre esse projeto é que ele é ilegal, maldoso e intempestivo. Vou explicar por quê. O prefeito, na campanha de 2020, prometeu doação de um terreno para a construção de uma sede do sindicato. Manda esse projeto por maldade para cá, logo no ano eleitoral de 2024, que sabe que a legislação
veda da forma que o sindicato queria que fosse. Porque dessa forma que está, se não mudaram de opinião até hoje, os diretores do sindicato não interessam na aprovação desse projeto da forma que chegou a essa casa. Porque, como os colegas estão cansados de falar aqui, é como construir o terreno do sol. Você nunca vai ser dono, você não tem garantia nenhuma. Você está investindo o seu dinheiro para você nunca ser dono. É como você ter casa e pagar aluguel. Esse projeto é dessa forma. E por que a gente fica pensando? A prefeita está lá, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a prefeita está lá. Então, 3 anos e 8 meses que a prefeita está lá. Por que ela não enviou esse projeto para ser debatido já em 2021, que foi um ano vazio, que era um ano de pandemia, pouca coisa funcionava? Por que não debatemos em 2022? Por que não debatemos em 2023? Por que ela deixou para junho desse ano? Maldade. Para aprovar da forma que o sindicato quer, ela teria que enviar um substitutivo. Ela não vai enviar. Porque a legislação veta. A legislação eleitoral. Então ele é intempestivo. E se a gente não tivesse dado um amplo debate, trazido ao conhecimento da diretoria do sindicato, e a gente rejeitasse esse projeto, iam jogar na rua que a Câmara é contra o sindicato. Por isso é a parte de maldade. Graças a Deus, tudo foi esclarecido. Até a diretoria do sindicato falou que não tem problema votar contra, porque não atende. Então, assim, dessa vez, a prefeita não vai pôr a gente como mentiroso por aí, ou tentar, né? Ela tenta, ela não consegue. Tentar pôr a gente como mentiroso por aí, porque foi debatido. Quem quiser vir para conversar, graças a Deus, temos assessoria jurídica na casa, temos vereador, advogado, isso é muito bom, ajuda a gente. A gente está amparado juridicamente para votar contra esse projeto, que é um projeto maldoso e que não atende os interesses dos sindicatos e dos sindicalizados. Por isso que na comissão ele foi rejeitado por 3 votos a 0. E aqui no plenário tomará uma grande derrota também. Obrigado. Não havendo quem queira mais discutir, coloco em votação projeto de lei número 14 de 2024. Aguardar o Luiz voltar. Então, está em votação o projeto de lei número 14 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Então, são 7 votos contrários e 1 voto favorável ao projeto. Então, o projeto está rejeitado. Considerando agora, gostaria de consultar o plenário, considerando que o projeto de lei número 14 está trancando a pauta, para a gente poder liberar essa pauta, gostaria de consultar se todos concordam, a gente fazer uma reunião para a segunda votação desse projeto, na quarta-feira, dia 28, às 8h30 da manhã. Primeiro é assim? Isso, às 8h30 da manhã. Lembrando, Jerônimo, que tem alguns projetos, se todos concordassem, para a gente colocar em pauta. Tem outros projetos que vêm além desse, né, que também estão aí aguardando para votação, a gente pode colocar em pauta também. A pauta vai ser determinada ainda, né? Pode ser para quarta-feira, 8h30 da manhã? Pode. Amanhã Eu estarei ausente. eu também. Eu não consigo confirmar agora, Não, eu não posso de cabeça aqui, eu não consigo. Vai ser bom. Quarta-feira, 2 de amanhã. De manhã cedo De agora. manhã você vai aparecer. Eu só não posso Dá trabalhar. Dá 5 votos. 6 com Jerônimo. Então, havendo o quórum, né, a gente pode então fazer a votação, então fica convocado todo mundo então para a reunião.
extraordinária na quarta-feira, dia 28 de agosto, às 8h30 da manhã. Então, nesse momento aí, né, fica aí a palavra livre para o uso dos vereadores. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de abrir mão da palavra livre. O senhor pode, por favor, me dar licença para eu retirar? Sim. Obrigada. Boa noite a todos, boa reunião. O vereador vai usar a palavra livre? Não. Então, estando esgotadas as matérias dessa pauta, declaro encerrada essa reunião e fica todo o plenário convocado para a próxima reunião extraordinária realizar-se no dia 28 de agosto, às 8h30 da manhã. Uma boa noite a todos.